Esse tema de hoje, eu acho que ele é chave para que a gente desbloqueie de uma vez por todas a nossa capacidade criativa em criar soluções para os nossos principais problemas à humanidade. Trouxe para nos inspirar aqui este livro. É um livro que fala sobre a teoria U. Eu vou abordar um pouco dela e vou trazer outras perspectivas para fechar o nosso assunto de hoje. Então, uma das coisas, que a teoria U traz é como liderar pela percepção e realização do futuro emergente. Então, o que é esse futuro emergente que o livro traz? Esse futuro emergente, ele fala basicamente sobre as novas possibilidades. Então, essas novas possibilidades, ela tem um ponto de mistério, de fato, papel em branco, tela em branco, coisas novas, que são aí, por definição, diferentes de passado, de coisas que já aconteceram, de coisas que são conhecidas. Novas possibilidades. E antes da gente falar, especificamente sobre esse futuro emergente, sobre a teoria U, que traz então aí, esse conceito de melhor tomada de decisão para o momento X, para o problema X, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente opera, onde normalmente a gente está, tá? Então, para isso, eu quero trazer um conceito aqui que muitos já ouviram falar, que é sobre a questão da nossa mente consciente e inconsciente. Então, já sabemos que 95% da nossa mente é inconsciente e 5% é consciente. O que é este inconsciente? Esse inconsciente o que é? É uma caixinha, vamos imaginar assim para facilitar. É uma caixinha onde a gente acessa todo o nosso conhecimento em relação ao que a gente adquiriu no nosso passado. Então, ali tem as nossas experiências do passado, desde quando a gente nasceu, quando a gente estava lá na barriga da mãe, quando a gente era criança, as interpretações que demos às nossas experiências, e então o que se consolidou como as nossas verdades absolutas, que são as nossas crenças, que a gente sabe que muitas delas são limitantes. Porque sempre que você fala de uma crença, você está falando de uma realidade daquilo que é verdade para você. Então, ele pode estar dissoante das novas possibilidades, compreende? Porque você está ali focado em um evento, algo específico que aconteceu e você interpretou. Aquela é a verdade absoluta sobre aquele assunto X, Então, fica aí realmente um ponto cego aí para nós, que é sobre o quanto nos limita essa caixinha do inconsciente. Mas é assim que a gente funciona, certo? Então, sobretudo quando estamos sob pressão, a gente acessa o inconsciente sem acessar o consciente, Porque também dizem os estudos, que quando a gente está sob pressão, então sobre uma ameaça, então pensa aí nos momentos estressantes, do nosso dia a dia nas organizações, a gente opera muito com o inconsciente, porque como a gente tem pressão do tempo, pressão do chefe, pressão do problema, que a gente precisa resolver e reportar, a gente vai acessar aquilo que é mais rápido em nós. E em primeiro lugar, a gente sempre acessa o inconsciente, Então vamos pensar aqui num exemplo, tá? A gente entra numa sala de reunião hoje, tá? E aí tem uma pessoa que vem nos trazer um problema, tá? Um problema novo. O que primeiro a gente está acessando automaticamente enquanto estamos ouvindo a pessoa? Primeiro, o julgamento daquela pessoa. Quem é essa pessoa? O que ela já fez? O que eu já registrei aqui nas minhas caixinhas do meu conhecimento e que eu rotulei sobre o que aquela pessoa é e sobre as expectativas que eu tenho daquilo que ela geralmente traz. Essa é a primeira caixinha. A segunda caixinha que a gente acessa é a caixinha daquilo que a pessoa está dizendo.
Então ela vai trazer um problema e automaticamente a gente está acessando. Esse problema está relacionado com algum outro já vivido na minha história? Como é que eu resolvi esse problema? Quem era o culpado desse problema? A gente acessa essas coisas todas, né? E muitas vezes, no momento sob pressão, o que acontece? A gente desliga o córtex, né, o frontal aqui, e a gente, que é o nosso consciente, tá? E a gente acessa só passado, né? Então, qual é o ponto desse nosso modo de operação? Que a gente está criando mais do mesmo nas nossas organizações e nas nossas vidas, se a gente ficar simplesmente nesse modo de operação aqui, em que eu tô sob pressão e eu tô sempre criando mais do mesmo, eu tô sempre criando baseado nesse passado. E qual é um ponto aí de reflexão? Porque pode ser que você aí esteja me ouvindo e fale assim, mas eu geralmente tomo boas decisões, né? Tá dando certo, né? Bom, se a sua vida tá perfeita, então você pode desligar o vídeo, não precisa mais ouvir. Mas se você tá aí um pouco curioso, né? Ou tá pensando, não, tem como melhorar, o que geralmente eu acho que é isso, porque senão acabou a nossa vida. Nossa vida é feita de movimentos e de melhoria contínua, né? Então, vale a pena a gente parar para pensar se existe uma forma melhor, mais avançada, mais rebuscada e que nos traga um melhor resultado ali daquilo que a gente gostaria de trazer. E aí o ponto aqui que eu queria colocar que pode nos convencer de que esse assunto é relevante, é que boa parte das crenças que a gente possui registradas aqui no nosso inconsciente, o julgamento daquela experiência, daquele fato que aconteceu, que gerou a experiência, e a crença que eu criei, né, que é a minha verdade absoluta, que é o que governa a minha vida nos momentos em que eu estou, sobretudo, sob pressão, foram criados pela nossa criança inocente na infância. Então, a gente sabe, né? Todos nós temos as nossas dificuldades e trabalhamos ali lado a lado com a nossa criança, trazendo, né, para ela um conforto que a gente não tinha na infância, com a nossa mente infantil, sobre, né, desafios do nosso dia a dia hoje na vida profissional, pessoal, enfim. Então, vamos trazer um exemplo aqui simples. A criança lá na infância, ela tinha um professor muito bravo, e aí ela ficou com um bloqueio ali na sua expressão, e aí ela tem medo de falar em público hoje, porque ela sofreu um julgamento, a criança dela observou essa experiência na escola, de que quando ela falava, a professora vinha com uma voz mais alta e falava que estava errado e falava que não estava perfeito, e aí então ele criou na mente dele essa experiência de que quando eu falo, eu vou receber uma crítica sobre aquilo que eu estou falando. Isso é negativo e isso me traz várias sensações físicas. Então agora, para resolver esse problema, pensa que é tudo muito perfeito, né, no nosso cérebro. Então ele vai criar coisas aí no automático para facilitar a nossa sobrevivência aqui e vai trazer então a crença de que é melhor não falar, né? Então só fale quando tem certeza, preste atenção se aquela pessoa que você está falando não é do estilo da professora lá do primeiro ano, então é melhor não falar. Aí pergunta, né? Você acredita que a grande maioria das suas crenças aí, daquilo que está registrado no seu inconsciente, é algo que te ajuda de fato para os desafios que você precisa agora na vida adulta? Ou dá para dar uma trabalhada nisso aí? Então, o ponto central daqui, né, deste momento que a gente está falando, é que é melhor, dado que
é sempre assim, 95% inconsciente e 5% consciente, e se esse inconsciente está cheio de crença limitante e que dificulta a gente avançar nos nossos desafios e apequena a nossa tomada de decisão e deixa ela errônea, pouco eficiente, e a gente quer ir além disso a partir de agora, a gente precisa trabalhar na reconstrução desse inconsciente. Para que a gente trabalhe a reconstrução desse inconsciente, tem duas forças de caráter que são fundamentais, que se você não tiver, você desenvolva elas para essa questão de tomada de decisão assertiva, que são o amor ao aprendizado e a curiosidade. São essas duas forças de caráter que fazem a gente se movimentar, primeiro, se abrir para novos conhecimentos, e nos movimentar para a busca do novo, né? E que vai trazer esse sentimento de curiosidade para nós. Porque a curiosidade vem de novo, vem de mistério, vem de novas infinitas possibilidades, não vem de coisa do passado. A nossa curiosidade e o nosso movimento de aprender vem por um desejo de conhecer aquilo que a gente não conhece. Somos eternos aprendizes. E se a gente quer trazer soluções inovadoras, né, nunca imaginadas, fora da caixa, a gente precisa acessar esse lugar em nós, do aprendiz eterno, e abrir esse espaço para nós a partir de então. Quando a gente fala aqui das novas possibilidades da teoria U, né, o livro traz aí todo um detalhamento, quem quiser ler, mas ele fala que a gente precisa acessar um campo, a gente precisa acessar o campo dessas novas possibilidades. E aí eu vou até ver se eu acho aqui o trechinho, que eu acho que facilita aqui o nosso entender. Então ele fala assim, né, para a gente mudar a estrutura da nossa atenção, né, que tem esse costume aí de pegar as coisas, né, do passado, a gente precisa mudar o lugar interior a partir do qual operamos. E aí eu vou ler aqui a parte que ele fala. Então, eu em mim, que é essa parte do conhecimento que você tem, tá? O que eu percebo com base no meu modo habitual de ver e pensar, a minha lente, que a gente sabe que é limitada e muitas vezes é lá na nossa criança, tá? Olha a fragilidade com que estamos tomando decisões que afetam vidas, milhares de vidas com a nossa organização, seja de funcionários, fornecedores, clientes, do mercado em que atuamos, do país em que temos impactos, né, dos nossos trabalhos e o impacto que a gente tem no mundo, nessa geração atual e nas próximas gerações. Então, a gente não está falando aqui de o que você vai tomar no café da manhã. A gente está falando do que a gente está fazendo com as nossas vidas e com a vida das outras pessoas. Aí uma outra perspectiva, vamos falar de perspectivas para a gente concluir, que eu acho que vai fazer sentido. Eu nele, o que eu percebo com os meus sentidos e mente aberta. Então vamos para esse lugar da reunião, em que a gente está ouvindo a pessoa falar do problema X, tá? Então primeiro eu acesso o meu arcabouço de conhecimento, as minhas crenças e o meu modo de operação. Aí eu acesso o outro, então eu tô percebendo como é que eu tô sentindo, o que tá aparecendo, e eu estou mais aberto nesse momento. Eu saio de mim e vou pro objeto, tá? Para os objetos, para aquilo que é externo a mim, tá? Então eu observo melhor e percebo também o que eu estou sentindo, porque muitas vezes o nosso sentir traz elementos valiosos, vamos dizer assim. Eu em você, aquilo que eu me sintonizo e sinto com meu coração aberto. Eu no agora, o que entendo da fonte do fundo do meu ser, isto é, de participar com minha vontade aberta.
né? Então ele fala aqui das 4 estruturas que diferem o local da atenção: hábitos, mente aberta, coração aberto e vontade aberta. É o que ele traz aqui também. Mente aberta, coração aberto e vontade aberta. No final a gente está falando de presença, tá? Vamos resumir, ele fala aqui com umas palavras assim bonitas. O que a gente está dizendo? Que para a gente tomar soluções, tomarmos decisões assertivas no nosso dia a dia, a gente precisa olhar com mais profundidade todos os elementos que a gente tem à nossa disposição, não só o nosso. Então, primeiro, a gente precisa também aí mais uma força de caráter nesse movimento, que é a humildade. A gente precisa ter a humildade de saber que a visão sistêmica, o olhar sistêmico, holístico, como queira chamar, que são as diferentes perspectivas sobre, vamos pensar no problema, no nosso desafio, as diferentes perspectivas, e a gente sabe que quanto mais informações temos, melhor a nossa tomada de decisão, mais assertiva é, mais conseguimos compreender da causa e efeito, do impacto daquilo que de repente a gente coloca como solução. A gente sabe que a gente precisa do outro. A gente precisa sair de nós, muitas vezes da nossa criança birrenta, que quer atenção, que quer falar aquilo que o adulto, né? Que aí geralmente o que a gente almejava na infância, que é ser querido pelos nossos pais, ser querido pelos professores, né? Que eram as hierarquias superiores, hoje são os nossos chefes, o cara que tá lá na central da nossa empresa, né, que está lá na matriz da nossa empresa, que é o nosso chefe maior. A gente quer agradar ele. E esse é o modo de operação da nossa criança, certo? Então, naturalmente, a gente não quer ir para esse lugar sistêmico. A gente precisa, com o nosso 5% de consciência, estrategicamente acessar o campo da presença. E neste campo da presença, a gente abre o espaço, veste a camisa da humildade para olhar para fora, entendendo primeiro que não somos donos da verdade. Que a nossa verdade, aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente está interpretando, para a gente é a nossa verdade. Que aquilo é só um ponto de vista. Um ponto de vista, que pode ser o ponto de vista de uma criança, tá? Então, acho que isso facilita também para nós, a gente abrir esse espaço. Então, a gente vai com curiosidade, com amorosidade, abrir o nosso campo na reunião que a gente for entrar, aí depois do momento aí, pensa na próxima reunião que você vai entrar, que você vai abrir este campo. Se você é um líder aí, né, tomador de decisões relevantes, comece a operar daí, sabe? E aí você vai ampliar o seu olhar naturalmente, o seu olhar sistêmico, vai para este campo das novas possibilidades. E aí sim, com base nessa coleta, né, então o primeiro passo vai ser recuperação, é aquilo que você tem conhecimento, e depois você vai abrir este espaço para olhar mais profundamente, coletar mais elementos para que tome a melhor decisão naquele momento. Eu sei que muita gente pode estar aí meio num momento assim, um minuto de silêncio, porque isso é desafiador? É desafiador, porque ele não é o nosso automático. Ele definitivamente não é o que a gente aprendeu a ser. Desde quando a gente estava na escola, o professor faz uma pergunta e quem levanta a mão primeiro e responde corretamente é presenteado. E quem não responde, a gente já sabe, né? Então a gente tem uma pressa natural no nosso modo de operação de ter respostas prontas. E o nosso modo de aprendizado, pelo menos o meu, e percebo que isso tem mudado, mas ainda é muito arraigado, essa questão de eu vou olhar no passado, eu vou ler o que estava lá no livro, né? E aí eu vou
aí eu vou acessar aquilo que estava lá no conhecimento, que eu estudei, e é isso que eu vou colocar como resposta a uma pergunta feita. A gente não aprendeu a usar a nossa presença quando a gente vai tomar uma decisão. Então, isso é um negócio que a gente precisa fazer agora, quando adulto. E, né, instigar isso nas nossas crianças também, para que eles cresçam aí também. Imaginem se a nossa criança tivesse sido treinada de outra forma. O adulto potencial que a gente seria agora. Então, vamos pensar que isso é algo relevante da gente fazer. E nunca é tarde. Uma das coisas que facilita muito para mim, para que eu consiga ter uma presença e consiga observar sem ficar me apegando ou apegada ao meu conhecimento que eu possuo hoje e abrir esse espaço aí, é a famosa meditação, né? No momento da meditação, né, e que aí a gente sabe que tem várias técnicas, tem várias formas de fazer, não precisa só fazer sentado, você pode fazer lavando louça, você pode fazer caminhando, existem várias formas, vamos usar a nossa força criatividade aí para pensar como que é melhor para nós. Tem muita gente que faz escrevendo também, tá ótimo, tem um diário, né? Agora os mais modernos vão gravar áudio para si mesmos, né? Então eu posso meditar falando, enfim, né? Mas quando a gente está falando desse lugar de a gente precisa ter uma disciplina para chegar em uma reunião e abrir o campo, né? Abrir esse espaço de humildade. A gente precisa ter uma disciplina, precisa ter determinação. No começo é um esforço grande, tá? Então, é difícil. Como é que a gente facilita para transformar isso que hoje é um esforço consciente em um inconsciente, em um automático? A gente precisa exercitar experiências de foco. Então, a meditação, ela é uma experiência de foco. Tem meditação que é de imagem, né? Então, você coloca ali uma imagem na sua frente, uma vela acesa, e você vai focar a sua atenção na vela acesa. Se surgirem pensamentos, né, da morte da bezerra, você, né, conscientemente, quando perceber, traga a sua atenção para a vela acesa novamente. O que você está fazendo quando você exercita, né, a meditação? Você está dizendo para o seu cérebro que tem momentos que você vai direcionar o seu foco para aquilo que você quer e não para essa bagunça aí do passado, né? E não para que muitas vezes, claro que vai nos ajudar, gente. Eu não estou dizendo que a gente tem que repaginar tudo, tem muita coisa que é relevante, mas convenhamos, né? Concordaremos aqui, acredito, que tem muita coisa que a gente pode dar uma atualizada, né? Então, para que a gente atualize experiências, novos conhecimentos, a gente vai precisar ter essa abertura, senão a gente não vai criar a sensação, porque precisa tudo isso, né? Para que a gente registre, vamos pensar no filme Divertidamente, né? A gente precisa ter a gente tem um registro, um pensamento, uma interpretação, aí tem uma emoção forte para que eu atualize algo. Porque tudo que eu vivi lá na minha infância e até agora, que eu registrei, foi registrado com uma emoção forte. Foi um momento em que eu coloquei uma carga emocional. Então, para que eu atualize, eu preciso ter carga emocional também. Então, eu preciso ter novas experiências, né? Então, a meditação, ela me ajuda, né? Se vocês tiverem outras ideias aí, até para compartilhar para quem está ouvindo aí, acessando o vídeo, escrevam nos comentários, né? Olha, faço assim, faço assado, porque, né, de novo, a gente não se constrói ou se reconstrói só com a gente mesmo, né? E que bom que é isso, a gente pode utilizar a força do coletivo, né, que são aí diferentes visões, uma diversidade gigantesca de informação que a gente possui hoje, para que a gente possa criar aí o melhor ambiente, um ambiente mais fértil, para que a gente consiga exaltar as melhores soluções para o mundo. Eu espero que você esteja comigo
nessa empreitada, né, de atualizar esse inconsciente para que a gente possa avançar e trazer aí as melhores soluções para o mundo que está precisando, não é mesmo? Então, até a próxima.